Boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Agradecemos, a esta casa pelo convite. Nós sempre viemos aqui todos os anos, naquela semana confraternativa, representar a nossa casa, Mas é a primeira vez que nós aqui estamos para desenvolver um trabalho, Até agradecendo, porque nós sabemos que quem faz o trabalho é o primeiro beneficiado. Então, nós precisamos muito, de estudar o assunto, por isso que nós fomos escolhidos, E o assunto de hoje, nós vamos falar sobre caridade, sobre gentileza e sobre a paciência, São 3 virtudes, e nós vamos falar. Vamos começar com a caridade, lá na primeira epístola de Paulo, onde ele nos fala assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, Paulo, nesta carta aos Coríntios, ele fala da caridade como aquela grande virtude. Ele fala da fé e da esperança, mas ele coloca a caridade lá no topo de todas as virtudes. É a mãe das virtudes, porque ele diz: se não tiver a fé, nada serei. Se não tiver a esperança, nada serei. Porque se não tiver virtudes, não existirá a caridade, Então, de tal modo, compreendeu Paulo essa grande verdade, que coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular, Então, ele define a verdadeira caridade como a beneficência e como também o conjunto de todas as qualidades do coração. Então, a verdadeira caridade, ela tem que sair do coração. Não adianta fazer apenas o gesto físico, tem que sair do coração, E falando em primeiro lugar da caridade material, Para compormos o nosso estudo, nós lemos, vários assuntos, vários textos, que a gente sempre faz isso. E a caridade material, ela compreende toda a manifestação do mundo físico, É o dar. Quando falamos de caridade, em primeiro lugar, vem aquela imagem do dar, do doar. Doar algo a alguém que esteja necessitado, Mas ele diz, como disse na carta de Paulo, que esse dar, esse doar, tem que ser exercido com desprendimento, com amor, com afeto, Porque dar, eu posso até virar para o lado, estender a mão e dar, mas a verdadeira caridade existe o afeto,
existe aquele desprendimento. E até porque nós não podemos humilhar aquele que recebe. Esta é a verdadeira caridade. Ele diz: caridade não é apenas saciar quem tem fome, não é agasalhar a quem tem frio, não é medicar a quem está doente. Na verdade, a caridade ela tem um efeito muito maior do que esse efeito material, que é o efeito imediato, né? Porque quem necessita de algo urgente, naquele momento, que tem que ser saciado, né? Tem que ser satisfeito, vamos dizer assim. E aí como nós falamos, né, nós vimos vários textos, e aí nós vamos até comentar 2 aspectos, né, da caridade material, para a gente fazer uma reflexão, porque muitas vezes nós achamos que aquela faxina que nós damos no guarda-roupa, nós estamos fazendo a caridade, não é? E ele fala, né, da caridade que não só é exercida na casa espírita, né, nós estamos na casa espírita, nós temos que falar da casa espírita, mas lá no evangélico, no católico, em associações, que é aquela caridade do assistido, da bolsa básica, né? Quando a gente fala de caridade, a gente pensa logo nessa caridade que seria a maior, imediata para aqueles que carecem, né? Porque tem pessoas carecedoras, tem pessoas que estão numa situação de precisão material. Então, é benéfico fazer essa caridade. Mas aí ele puxa, né, pelo aquele aspecto, né, de como nós podemos fazer essa caridade. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos ajudando e nós podemos estar prejudicando uma pessoa ou até a uma causa, não é? Porque nós, como espíritas, que sabemos mais do que os outros, né, vamos dizer assim, porque o espírita estuda, ele estuda a reencarnação, ele estuda as leis das causas e efeito, né? Ele estuda a escolha das provas. E nós sabemos que muitas vezes tem irmãos que vêm numa condição de necessidade para se desenvolver, até a boa vontade, para ele ter forças, coragem para lutar. E aí, se esse irmão ele encontra facilidades, né? Não estou dizendo que a gente não deva ajudar o irmão, mas muitas vezes tem aquele irmão que recebe aqui, recebe ali, recebe lá. Tudo bem, isso não é nosso problema, é problema dele. A nossa parte é o quê? É dar, é saciar aquela necessidade naquele momento. Mas aos olhos de Deus, aquele irmão, quando ele está encontrando facilidade, ele está, vamos dizer assim, com um obstáculo para ele se desenvolver, né? Então, a caridade não é para ser feita? É sim, é para ser feita, né? Nós sabemos que, claro, né, todas essas instituições que doam, que fazem esse trabalho, fazem com critério. Nós só comentamos porque nós vimos esse tipo de texto, né? Esse tipo de comentário, né? Para a nossa reflexão. Outro texto que nós vimos também foi a respeito, né, da caridade, que certas pessoas motivadas por paixões, por ideais, elas se enganjam na preservação da natureza, dos animais. É lógico que nós que somos já homens, né, seres pensantes, seres racionais, e estamos acima dos outros seres da criação, nós temos a nossa parcela de responsabilidade, de cocriação, né? Nós temos sim que ajudar na evolução do universo. Mas nós não vamos falar aqui, não é o animalzinho de estimação
daquele animal doméstico que convive conosco ali, faz parte da família. Nós estamos falando, o que nós lemos lá foi a respeito de animais que estão soltos na natureza e que tem grupos que se movimentam e retiram o animal do seu habitat. O animal, ele tem a sua trajetória evolutiva. Ele tem lá a sua, vamos dizer, o nascer, crescer, reproduzir. Ele luta diariamente pela sua sobrevivência. Ele não sabe se hoje ele vai ser vitorioso ou se hoje ele vai perecer. Mas é da espécie dele, é da trajetória dele. E muitas vezes, aquela pessoa que está, vamos dizer, imbuída de boas intenções, ela está tirando aquele animal lá do seu habitat, do convívio daqueles que são da sua espécie, e ele está, talvez, obstando o progresso daquilo ali. É um espírito que está em trajetória, não é? Nós temos que passar por todos os reinos antes de chegarmos ao hominal. Então, existe toda uma programação. Então, nós temos que pensar até que ponto a caridade exercida, vamos dizer assim, em certas situações, ela realmente está ajudando ou ela está prejudicando, né? Isso não é do nosso julgamento, nós só comentamos porque nós achamos esse tipo de estudo. Bom, mas a caridade moral, como ela é? Como é a caridade que Jesus entendia? Ele diz: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí nós fomos buscar, né? Como deve ser a minha ação para com o meu próximo? A resposta: com benevolência. Mas o que é essa benevolência? É a compreensão, é ternura, é afeto, é boa vontade. Então é como Paulo falou lá na sua primeira epístola: se eu não tiver afeto, eu não tenho a benevolência. Se eu não tiver a ternura, olha só, tudo que está saindo do coração, não é? A mão pode ser estendida, mas o coração tem que participar deste gesto. Ao pensar, ao julgar ou avaliar o próximo, como devo proceder? A resposta: com indulgência. O que é a indulgência? Paciência, misericórdia, tolerância e flexibilidade. A palavra que mais nos chamou a atenção foi a flexibilidade, porque Joana de Ângeles diz que a rigidez é cadavérica. E a flexibilidade, o que seria isso? Quando eu respondo mal a uma pessoa, a um companheiro, a um vizinho, dependendo da situação, numa loja que eu estou, eu quero que o outro tenha essa flexibilidade de entender que naquele dia eu não estava bem, não era um bom momento, eu estava sobrecarregada de problemas. É a flexibilidade, não é? Mas quando é o outro que me fala alguma coisa, às vezes não precisa nem ser meia dúzia, basta uma palavra. Eu tenho essa flexibilidade. Outra coisa, no julgamento, eu tenho a flexibilidade de entender que talvez o outro não tenha as mesmas habilidades que eu tenha. Porque para mim pode dizer uma palavra que eu já entendo tudo, mas o outro, às vezes, eu tenho que explicar 5, 6 vezes, 7, 8, 9, 10. E aí, cadê a minha flexibilidade? Não é? Que nem todo mundo é igual.
Nem todo mundo está no mesmo momento, vamos dizer, na mesma sintonia, né? Mas eu quero que o outro pense igual a mim, que o outro sinta igual a mim. Isso é flexibilidade? Então foi essa palavra que mais me chamou a atenção, foi a flexibilidade, né? E como eu devo receber a ação do próximo? Com perdão, não é? Se eu piso no pé do outro, aí ai, perdão. Mas se ele pisa, né, no meu, aí ele me diz, perdão. Aí eu digo, perdão nada, atingiu o meu calinho, não é? Fez de propósito, sabia, né, que eu ia passar ali. Então, é aquilo. É o mesmo sentimento que nós temos que ter, né, com o outro, é fazer ao outro aquilo que gostaríamos, né, que ele nos fizesse. Se nós gostamos de receber o perdão, nós temos que perdoar também, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Quer dizer, tudo isso aqui são qualidades que nós temos que desenvolver. É como Paulo falou, para sermos realmente caridosos, porque senão nós vamos ser aqueles apenas que estendemos as mãos para dar, que abrimos o guarda-roupa, o que eu não preciso mais, o que não entra mais em mim, aqui, não é? O que já está fora de moda e tira e leva. Não é por aí, não é bem assim, não é? É aquele olho no olho, é aquele sorriso, é aquele aconchego, é aquele afeto, né? Então, falando das outras qualidades, não é? Para que a gente feche tudo na caridade. Aí vem a gentileza, né? Gentileza é um produto que está, vamos dizer assim, esgotado. Se não está esgotado, está assim muito escasso no mercado, escondido lá no fundo da prateleira. Porque nós estamos vivendo um momento onde todos nós estamos assim, com muitos compromissos, né? Muito sobrecarregados, a vida está correndo rápido, né? Mal entra a segunda, já é domingo de novo, e aí, né, mal entra dia 1º, já é dia 20, dia 30, então é uma correria só, né? Todo mundo com a agenda cheia. Hoje em dia não é só a nossa agenda, né? É a nossa agenda, a agenda dos filhos, a agenda dos nossos pais, a agenda do outro parente que mora com a gente, que nós precisamos, né? Que também são várias agendas que nós temos que administrar. E aí nós vamos naquela loucura, naquela correria, e nós vamos nos atropelando porque nós atropelamos e somos atropelados. E nesse atropelamento nós vamos esquecendo os bons costumes, as regras de tratamento uns para com os outros. E nós vamos nos acostumando a tal ponto que nós nem fazemos mais questão de receber do outro também, né? É aquele dito popular: todo mundo faz, eu faço também. Ou então, ninguém mais faz, eu também não faço mais, não é? E aí o que acontece? Estamos assim vivenciando uma época de grandes desconsiderações mútuas. Ninguém considera mais ninguém, né? Aí, na sociedade moderna, porque todo mundo tem que cumprir, né, com as suas exigências, com as suas vidas, não é? Muitas vezes nós nem conhecemos os nossos vizinhos, que atualmente está assim, né? A gente mora num prédio imenso, né? Hoje em dia é condomínio em cima de condomínio, né? Acabaram-se aquelas casas, as vilas, ainda tem suas exceções aí, e a gente nem conhece mais quem mora do lado da gente, em cima, embaixo,
né? Eu ainda sou da época que conhecia o bairro inteiro, era amigo do bairro inteiro. Hoje em dia eu digo, a minha filha, coitadinha, tem 2 amiguinhos na escola, porque todo ano muda, né? Todo mundo muda os coleguinhas. Então, são coisas passageiras. Todo mundo vai passando, né? Nós somos todos passageiros. Nós passamos na vida dos outros e os outros passam nas nossas vidas. E nós estamos nos fechando num egoísmo tal que muitas vezes nós não queremos saber o que se passa ao nosso lado. Às vezes nem com parente, às vezes nem com vizinho, nem com ninguém, né? Às vezes nós abrimos exceções àqueles casos particulares que nos favorecem, não é? Nos trazem algum benefício, e às vezes esse benefício seja apenas a nossa boa imagem, né? Quando a gente chega assim na casa espírita, né? Aí, ela é tão boazinha, né? A gente faz aquela carinha de santo, né? Então é aquilo. Mas lá fora é uma selva, né? Às vezes, me desculpem, mas companheiros de casa espírita passam um pelos outros e de olhos baixos, ou então com o pescoço duro assim, para fingir que não viu. Isso é realidade, não é? Isso é realidade. E não deveria ser, né? Quem lembra daquela vizinha que chegava na porta da gente com a xícara pedindo emprestado uma xícara de açúcar? Acabou, não é? Essa visão. Tem filmes antigos, a gente vê isso, né? A vizinha chega lá, pode me emprestar. Hoje em dia, pedir emprestado uma xícara de açúcar, né? Era uma forma de se estabelecer aquela amizade, de se conhecer, né? Uma vez eu passei por no meu condomínio, né? Tem uma situação, tem uma senhora que é um pouquinho complicada, né? Ela tem problema de alcoolismo, tal, perturba a vizinhança, mas é aquela história, né? A gente convive. Então, certa vez, ela chegou, assim, vamos dizer, um pouquinho alterada, e eu moro num prédio pequeno, né? Não tem elevador, é só escada. E ela simplesmente rolou as escadas abaixo. Fez um barulho que eu pensei, morreu. Eu abri a porta e desci e fui lá olhar. Não aconteceu nada com ela, não. Se fosse comigo, eu estava até hoje engessada, né? Mas com ela não aconteceu nada, não. Ela só se machucou assim, mas não chegou a quebrar nada, não. Mas eu comentando com uma amiga que eu tenho, que nasceu e se criou na Zona Sul, né? Porque a Zona Sul, sem fazer rótulos, né? A Zona Sul é aqueles edifícios imensos, cheios de apartamento, né? Quando muita pessoa dá um bom dia para o porteiro, né? Aqui na Zona Norte, a gente já cresceu, né? Em casas, em vilas, tem pessoas que moram no mesmo lugar 30, 40 anos e conhecem, né? Tirando os condomínios novos, né? Mas ainda se conhecem, ainda tem esse, vamos dizer, tete a tete com o vizinho, não é? Aí eu conversando com ela, quando eu contei, ela falou: "Você é maluca ou é burra?" Eu me espantei, eu falei: "Por quê?" "Porque se essa mulher morre, você poderia se comprometer criminalmente. Como que você ia se explicar?" Aquilo fez com que eu parasse. Na hora eu tomei um choque, né? Aí eu virei para ela e falei: "Olha, você me desculpa, né? Mas é que você cresceu na Zona Sul. E na Zona Sul, realmente, eu sei porque eu tive uma tia que sempre morou lá. As pessoas não têm essa relação, né, da xícara de açúcar, como nós tivemos na Zona Norte." Eu falei para ela: "Olha só, aqui
no subúrbio, né, vamos dizer assim, aqui no subúrbio, a gente entra na casa do vizinho, a gente participa da vida do vizinho, a gente socorre sim o vizinho. Primeiro a gente socorre, depois a gente pensa, né? Será que eu ia me comprometer? Né? Eu não parei para pensar, eu corri e fui ver o que tinha acontecido com ela. Mas, né, lá no Evangelho, no capítulo 17, no item 3, ele fala do homem de bem. Ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. É claro que eu não sou esse homem de bem ainda, mas eu me sentiria muito mal, né? Porque ela me disse assim: eu, se fosse você, não ia lá, trancava a porta, ficava quietinha dentro de casa, fingia que não estava em casa, porque se a polícia batesse na sua porta, sinceridade, eu me sentiria muito mal, apesar de eu ainda não ser esse homem de bem. De eu ouvir o barulho que eu ouvir, sabendo que aquela criatura, porque ela é uma senhora, que ela caiu a escada, uma escada que eu particularmente tenho medo de descer, né? E me esconder dentro de casa, pensando, eu não quero participar disso, não quero saber o que aconteceu. Sinceridade, eu não me sentiria bem, né? E outra coisa também, o gesto de gentileza é sem dúvida um grande passo que damos para modificar em muitas ocasiões uma inimizade. É aquela coisa, né, que quando a gente conhece a pessoa, nós falamos lá na caridade, na flexibilidade do julgamento, né? Quando nós olhamos para a pessoa, nós julgamos pela aparência, julgamos pelo cabelo, pela roupa, né? Pela cor, por tudo. Porque isso é na nossa cabeça, de repente a pessoa não é nada disso. Porque ela se acha melhor, porque ela se acha mais isso, mais aquilo. É o nosso julgamento. Ou então todo mundo é médium, né? E diz assim: o meu santo não cruzou com o santo dela. Todo mundo é médium nessa hora, né? Então vamos fazer o seguinte: já que nós somos médium de incorporação e o nosso santo não se deu com o santo dela, vamos fazer a aproximação dos santos, não é? Vamos fazer isso, porque depende de nós. Nós podemos chegar lá e dar o primeiro passo, a xícara de açúcar, né? Simbolicamente. É aquela história, né? Vamos passar e dar o primeiro bom dia. De repente, nós damos aquele bom dia, né? Assim, meia boca, e a pessoa abre aquele sorriso: bom dia, porque ela está esperando uma oportunidade para fazer uma amizade ali, naquele lugar que ela acabou de chegar. E até porque, se nós somos espíritas, se nós estudamos, nós já falamos isso, se sabemos mais do que os outros, né, do que as outras religiões, que os espíritas sabem mais do que as outras religiões, estudam reencarnação, lei de causa e efeito e escolha das provas. Quem garante que aquela pessoa que nós olhamos e o nosso santo não cruzou com ela é justamente aquela pessoa que nós temos que desfazer aqueles nós fluídicos que ficaram entre nós lá das outras vidas, não é? Porque nós dizemos assim: é na família que vem o inimigo. Às vezes não vem na família, vem naquele vizinho que mora
40, 50 anos na casa ao lado, na casa em frente, no apartamento de baixo, no apartamento de cima. Aquele amigo que fica 30 anos na mesma repartição que a gente, não é? É aquele companheiro difícil da casa espírita. Então é com ele que nós temos que ir lá com a xícara de açúcar e darmos o primeiro passo. Porque se nós, sabemos mais, nós temos que dar o primeiro passo. Nós não temos que ficar aí esperando que o outro dê o primeiro passo. Vou passar perto dele e vou ver se ele me dá bom dia. Ah, ele hoje não me deu bom dia. Vai ver que a pessoa é mais tímida do que a gente, né? Vai ver que a pessoa tem mais dificuldade. Não tem o esclarecimento doutrinário que nós temos. Não tem a religião que nós temos, não é? Que nós temos o hábito de dizermos que a doutrina espírita sabe tudo, revela tudo. Então nós temos que dar esse primeiro passo, né? Nós temos que decidir, temos essa iniciativa de mudarmos esse comportamento e começarmos o hábito da gentileza. Entre nós, temos que ter a primeira iniciativa. De repente, somos nós mesmos, entendeu? Porque sejamos nós os cultivadores da gentileza, usando-a como exercício do nosso burilamento, usando a força de vontade como fonte propulsora, né? Para nos impulsionar para a frente em direção ao crescimento moral e espiritual. No Evangelho, também no capítulo 17, só que no item 4, o item 3 é o homem de bem, o item 4 são os bons espíritas. Aí a mensagem nos diz, bem compreendido, quer dizer, o espiritismo, né? Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva aos resultados acima expostos, ou seja, aquelas qualidades do homem de bem. Porque o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, é o verdadeiro homem de bem, né? E a mensagem nos diz que muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações físicas, né, os fenômenos, acreditam piamente, mas não lhes aprende as consequências nem o alcance moral dos ensinamentos, né? E principalmente não os aplicam a si mesmo. E a que atribuir isso? Há alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência. Então a doutrina espírita ela é simples, direta, ela não tem, vamos dizer, alegoria, né? Não tem figurações. Ela é direta, ela veio para tirar o véu, para esclarecer mesmo. Então, quem estuda a doutrina espírita, e como ele diz aqui, compreende e assente, esse sentir é colocar ela dentro de si e em prática, não é? Ele diz aqui, olha, nada tem de misteriosa os seus iniciados e não se acham de posse de qualquer segredo oculto. Os espíritas, eles não têm nenhum segredo que não seja partilhado com os demais. É tudo muito claro. Basta que a gente realmente sinta a doutrina, né? E falando agora da paciência. Livro dos Espíritos, questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim. E, consequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. A
quão poucos dentre vós fazem esforços. Isso é o que a espiritualidade nos fala, não é? Porque nós temos muitas vezes que fazermos muitos esforços, né, para fazer aquela dieta, para largarmos, né, certos vícios, certos hábitos, né? Então, muitas vezes nós não estamos dispostos a fazermos esses esforços. Dizem os dicionários que a paciência é o estado de perseverança tranquila. Perseverar na tranquilidade, fácil. Portanto, diante de situações adversas e aflitivas, é indispensável manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade. Olha que coisa fácil que é, não é? Vamos ver. Como agir diante dos pequenos problemas que o afetam todos os dias, né? Aqueles milhares de problemas. André Luiz diz que são milhões de nadas que constituem uma grande coisa, não é? É como se fossem alfinetadinhas, mas muitas, né? Como agir? Temos um caso. Há muitos anos, né, quando eu ainda trabalhava, no refeitório, no horário do almoço, a copeira tinha o hábito de ouvir rádio. Aqueles programas domésticos, né? Não sei nem qual, tantos anos. E aí tinha aqueles casos que eram narrados ali, aqueles depoimentos. Esse eu nunca esqueci. Era uma mulher dando depoimento. Então, qual era o problema dela? Ela não tinha paciência para sentir dor. Ela, quando sentia dor, ela se desequilibrava. Ela fazia um escândalo, ela ficava atormentada. E o marido dela, coitado, ficava também igual, porque ele se desdobrava para poder aliviar aquela mulher da dor, para ver se acalmava, né, sua esposa, porque ela não conseguia sentir dor. Fosse uma mínima dor que fosse, qualquer probleminha, e ela fazia aquele escarcéu. Pois bem, chegou um dia que ela teve uma dor, pode ter sido uma enxaqueca, né, que dói muito e vai embora quando quer, e já era de tarde. E ele se desdobrou em remédio, chazinho, para lá e para cá, e nada daquela dor passar. E a noite entrou, e ela desesperada, e ele também desesperado, tentando passar a dor dela, né? E nada. E já de madrugada, mas ainda, né? Não tinha clareado o dia, e ela já desesperada, então ela, agora você tem que ir em busca de uma farmácia para buscar uma medicação para passar essa dor que eu não aguento mais. E ele pedindo a ela, meu amorzinho, só um pouquinho de paciência, só mais uma hora, ainda não clareou completamente o dia, as ruas ainda estão desertas, e ela, não, tem que ser agora, tem que ser agora. E ele foi, e ali o infortúnio estava. Encontrou um assaltante que o baleou e ele morreu. Então a declaração dessa mulher é a seguinte: que ela, a partir daquele dia, ela podia sentir a dor que fosse, a dor maior do mundo, porque não tinha dor maior do que a perda do companheiro que ela teve. Então, a partir daquele dia, ela suportava o que fosse sem dizer um ai. Então, como agir diante dos pequenos problemas que o afetam? Primeiro passo é a compreensão. Compreender o que está acontecendo. Nós temos uma aflição geral, não é? Social. Quando vira o mês é mercado cheio, banco cheio, uma dor, não é? Aquela confusão, aquilo nos causa transtorno. Nós temos que compreender por que nós estamos passando por aquilo. Aquilo requer a nossa compreensão para termos a paciência.
todos recebem no mesmo dia, não é? No final do mês. Todos têm contas para pagar, não é? Então todos correm para o banco. Todos precisam repor as suas despensas, a sua geladeira, não é? Então todos correm para o mercado. Então é ter a compreensão que a mesma necessidade que nós temos, todo mundo tem. Seria bom, né? Só eu preciso pagar a conta, eu vou chegar lá, o banco está vazio. Só eu preciso comer, eu vou chegar no mercado, o mercado está vazio. Então, temos que compreender a situação, por que nós passamos aquilo, não é? Uma palavra, o paciente. Quem é médico, por que chama o doente de paciente? Porque ele tem que ser paciente. Primeiro, ele tem que tomar medicação e aguardar o efeito da medicação, que nem sempre é imediata. Ele tem que passar pela dieta, que às vezes é dolorosa, pela fisioterapia, por outros tratamentos que às vezes são demorados e muito mais dolorosos. Então, ele tem que ter paciência. Por isso, ele é paciente. Segundo passo é manter o sentido da realidade. Não exagerar o que está acontecendo, porque a minha dor é a maior do mundo, é o caso que nós contamos. Dor todo mundo sente, é comprovadamente, a ciência comprova que é relativo, que tem pessoas que suportam dores lacinantes melhor do que o outro que espeta um dedo. Então é relativo de um para o outro, né? Mas nós temos que ter o pé na realidade. Se eu tenho que enfrentar aquela fila quilométrica no mercado, no banco, lá numa repartição, e tenho que enfrentar a má vontade da pessoa que me atende, para eu, de repente, tirar um documento, uma certidão, ou seja, qualquer coisa, às vezes até num consultório médico, não é? Num atendimento de saúde, e a gente espera. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá arranjar mecanismo para a gente passar com serenidade, saber o que fazer naquele momento. Terceiro passo é agir. Como que eu posso agir? Movimentar providências e recursos. Vamos levar o livrinho de bolso, não é? Mensagens edificantes. Vamos ficar lá na fila lendo, não é? A mensagem edificante. Vamos botar o Walkman, né, no ouvido, sintonizados na Rádio Rio de Janeiro. Sábado, fui no mercado, meu filho ligou o cronômetro. Quando encostei na caixa, o carrinho, ele falou: mãe, 1h29. Eu falei: o quê? Ele: 1 hora. Eu falei: você está de cronômetro ligado? 1h29. Mas eu, quando passei, deixei uma fila imensa atrás de mim, né? Então, o que nós vamos fazer? Em 1h29, a gente ouve 1h30 na Rádio Rio de Janeiro, né? Então, vamos colocar, né, o radinho no ouvido e vamos lá, né, ficar lá muito tranquilos, não é? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e mansos. No item 7, sedes pacientes. A paciência também é uma caridade. Item 8, a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Tem pessoas que acham que resignação é sinônimo de inércia. Ah, ele é resignado, então ele não faz nada para se melhorar, nem levanta ali da cadeira. Não é. Pelo contrário, a resignação, olha o que ele diz, a paciência é fundamental para o bem-estar espiritual e necessita de outros estados mentais, como a obediência e a resignação. Porque quem não é obediente, é indisciplinado, ele não pode ser resignado. E resignação, olha, devidamente entendidas como força ativa. Ser resignado é entender que está passando por um problema, que
tem que passar por aquele problema e passar por ele de cabeça erguida. Isso é resignar. Então, a resignação é uma força ativa e não é uma inatividade, como muitas pessoas falam. Ah, fulano não faz nada porque ele é resignado. Não é isso. Ele pode ser acomodado. Outra característica, não resignado. Né? E, novamente, nós lembramos lá o homem de bem. Né? Aquela reflexão que Santo Agostinho recomenda fazer diariamente. O que é que nós fizemos neste dia? Será que eu fui paciente com aquela pessoa que veio até mim, nervosa, que mal conseguia falar, e eu parei para prestar atenção no que ela queria dizer? Porque tem pessoas que não têm o poder de síntese. E nós temos, olha, a flexibilidade, entender isso. Ela precisa falar um monte de coisas para dizer uma coisinha assim. Ela dá uma volta imensa para poder se explicar. E aí, nós estamos lá, pacientemente, né? Flexíveis, entendendo que é o jeito dela. Será que eu fui paciente? Será que eu tive resignação diante daquele momento difícil? Não é? Será que eu consegui ter a gentileza que o outro merecia? Nós temos que parar para ver isso. Porque se nós não tivermos nada disso, nós não seremos nós não teremos em nós aquela caridade que Paulo falou. Né? Quando ele diz aqui, mesmo que eu tivesse perfeita ciência de todas as coisas, mesmo quando eu entregar o meu corpo para ser queimado, né, distribuir os meus bens para alimentar os pobres, né, se eu não tiver todas essas qualidades, esses sentimentos de entender que realmente eu preciso fazer aquilo para beneficiar o outro, e o outro se sentir realmente acolhido pelo meu ato, eu não serei nada, eu não terei a caridade. Né? Então, companheiros, que nós possamos, né, refletir que não só nessas virtudes, mas outras virtudes, todas aquelas virtudes que emanam do Espírito, emanam dos nossos corações, vamos dizer assim, elas sim preenchem a caridade, porque senão a caridade fica pela metade. É a caridade, aquela caridade que nós fazemos, né, e ficamos dizendo, será que ele vai usar esse dinheiro mesmo para comer? Ou ele está pedindo para outra coisa? Não é? Nós temos que ter o desprendimento, nós temos que ter essas virtudes, a gentileza. Vamos voltar a levar a xícara e pedir emprestado, não é? Quem pede emprestado devolve. Depois nós vamos lá bater de novo na porta, vim trazer a sua xícara de açúcar, não é? E aí, quem sabe, a gente leva até o bolinho já pronto. Então, companheiros, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer na nossa caminhada. E muita paz a todos.